Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a curiosidade de Herodes. No final do texto, nós ouvimos São Lucas dizer que Herodes procurava ver Jesus. Ele queria ver Jesus e esperou pacientemente. Herodes continuou desejando querer ver a Jesus até o momento da paixão, que foi somente lá que Herodes conseguiu cumprir esse seu desejo, conseguiu ver a Cristo. Na paixão, quando Pilatos se nega pela primeira vez a condenar Jesus, Pilatos diz: ele é súdito de Herodes, que levem até Herodes, que Herodes decida sobre ele. E então Caifás, juntamente com os outros sumos sacerdotes, os membros do Sinédrio e aquela multidão furiosa, levam Jesus do palácio de Pilatos até o palácio de Herodes. E lá apresentam Jesus a Herodes. Herodes consegue ter a sua curiosidade sanada, até que enfim ele descobre, ele sabe, ele vê quem era esse homem de quem as pessoas falavam tanto, e começa a falar com Jesus, pedindo a Jesus que realizasse algum milagre, que fizesse alguma profecia, que dissesse algo. Mas Jesus permanece em silêncio. O silêncio de Jesus é decepcionante. Tão decepcionante que Herodes ignora completamente Jesus a partir disso. Manda que Jesus volte com o sinédrio todo para onde vieram, que vão procurar Pilatos, ou que manda esse homem para casa, porque Jesus não era ninguém, era apenas um homem louco. Curioso, se Herodes desejava tanto ver a Cristo, por que é que naquele momento Jesus não disse nada? Poderia ter dito, afinal, a vontade de Jesus era que Herodes se convertesse e se salvasse. Jesus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Também Herodes está incluso. Poderia Jesus ter dito alguma coisa, alguma palavra, ter feito algum milagre, ter dito alguma profecia, qualquer coisa, que poderia fazer a ocasião de Herodes se converter e crer. Poderíamos pensar assim, mas não. Jesus ficou em silêncio justamente porque sabia que o que estava movendo Herodes não era desejo de salvação, não era a vontade de conhecer a Deus, mas era simples e pura curiosidade. Será que é possível que João Batista tenha ressuscitado? Será que esse homem de fato é um mago, faz mágicas aí e manda os mortos levantar e faz uns paralíticos saírem andando e uns cegos voltarem a enxergar? Essas profecias todas, será que é bruxaria? Curiosidade. E curiosidade é estéril, não produz nada. A curiosidade não produz nada, é seca. Jesus poderia ter feito o milagre que fosse diante de Herodes, poderia ter dito a palavra de salvação que quisesse para Herodes, que não mudaria nem um pouco as disposições de Herodes para com Jesus. Pelo contrário, talvez provocasse uma reação ainda mais negativa. Se Jesus fizesse um milagre diante de Herodes, talvez Herodes pudesse pensar: nossa, esse homem é uma ameaça ao meu reinado, de fato merece a morte. Talvez para não ser culpado de um pensamento desses, Jesus tenha ficado quieto, Jesus tenha ficado calado. É uma curiosidade vazia, morta, estéril. Diferente do desejo de outras pessoas do Evangelho, que não são apenas curiosas, mas que desejam realmente encontrar com Deus. Como, por exemplo, o caso de Simeão, já que estamos no Evangelho de São Lucas. Lá no começo, o velho Simeão, que aguardava e esperava ansiosamente o cumprimento da profecia que Deus havia feito a ele,
que ele não deixaria esta vida sem antes ver o Messias. E quando viu a Jesus, teve reação diferente de Herodes. Deixai agora o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Ou até mesmo Zaqueu, para continuarmos no mesmo evangelho, que queria tanto ver a Deus, queria tanto ver a Jesus, mas com um desejo sincero de se encontrar com Cristo, que subiu numa árvore e teve a felicidade de ouvir: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje vou me hospedar em tua casa. A salvação entrou em casa de Zaqueu. E tantos outros outros que desejavam a Cristo, mas não pela curiosidade vazia como a de Herodes. O cego à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tantos outros, tantos exemplos do Evangelho. Isso tudo para nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que não adianta ser um curioso da vida de Cristo. Não adianta. E são muitos os cristãos que são curiosos. Sobretudo hoje, nos tempos em que vivemos, onde o cristianismo se tornou uma espécie de autoajuda praticamente. Uma espécie de coaching. As pessoas usam as palavras das Sagradas Escrituras como autoajuda. Não basta. Não é suficiente. É preciso confessar que Jesus é de fato o Salvador. É preciso de fato querer se encontrar com Deus e ter a vida mudada no rumo que Deus quiser a partir deste encontro. Como dei aqui o exemplo de Zaqueu: Senhor, se defraudei alguém, vou restituir ainda mais, e o que sobrar doarei aos pobres. Como os apóstolos: Mestre, onde moras? Sabe, o desejo de estar com Cristo. Vinde e vede, sabendo que o vinde e vede implicava deixar barcas, redes, pai, mãe, casa, campo, tudo, para receber 100 vezes mais e a vida eterna. Não basta ser curioso, não basta. Curiosidade é estéril, não produz conversão em ninguém. Quantos conhecem as Sagradas Escrituras de cor e salteado, assim como o demônio? Nas tentações do deserto, o diabo citava as Escrituras para Cristo. Conhece bem, mas aquilo não produz frutos de conversão, porque são só curiosos. Que este não seja o nosso caso, que esta não seja a nossa situação, sermos curiosos de Cristo como Herodes. Não, sejamos desejosos de Cristo, como Simeão, como Zaqueu, como os apóstolos, como aqueles outros que estavam no caminho de Cristo e que desejavam encontrar com Ele. Abracemos os frutos que este encontro produz: a conversão, a mudança de vida, o abandono, o desapego e assim por diante, para que possamos de fato ser felizes. Herodes dispensou a Cristo depois e teve sua vida triste. Continuou a sua vida como uma raposa medrosa. Tinha medo de João, tinha medo de Cristo, depois medo dos apóstolos, tanto é que martirizou algum deles, e assim por diante. Seremos felizes quando deixarmos de ser curiosos para nos tornarmos desejosos de Deus. Que este desejo por Deus esteja presente nos nossos corações no dia de hoje e sempre.
e que nossa Mãe, a Virgem Santa Maria, nos ajude a recebermos com alegria o encontro com Deus que nós tanto esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,